si mesmo ao Pai para a nossa redenção. Mas na Eucaristia, ele esconde não só a sua divindade, mas também a sua humanidade. Vemos pão, vemos vinho, mas a nossa fé nos assegura que depois da consagração, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no sangue também de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a Eucaristia, mistério também da fé para nós. E na Eucaristia está a origem da missão. A missão tem origem no encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Na última ceia, Jesus se entregou de uma maneira assim sacramental, antecipando o seu sacrifício na cruz na Sexta-feira Santa, em obediência ao Pai, para a nossa salvação, quando ele tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós." De tal modo que Jesus antecipa sacramentalmente, nos sinais do pão e do vinho, o sacrifício que ele ia realizar para nós na cruz, no dia seguinte, na Sexta-feira Santa. E deu o poder e a ordem aos apóstolos de tornar presente esse seu sacrifício até o fim dos tempos, em todas as partes, quando ele disse: "Fazei isto em memória de mim." E é o que a igreja faz, repete, cada dia, em todas as partes do mundo, através dos sacerdotes. Quando celebra a Eucaristia, estão atualizando para nós o sacrifício de Cristo na cruz, de uma maneira sacramental, isto é, nos sinais do pão e do vinho, consagrado no seu corpo e no seu sangue, com toda a obra de salvação que Cristo realizou para nós. Ele a entregou para nós na Eucaristia. Por isso, Eucaristia, esse maior tesouro que ele deixou à sua igreja. E a missão é fruto da nossa união a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Portanto, ao participar do sacrifício eucarístico, nós também vamos percebendo que Jesus morreu por todos, ele veio salvar a todos, de modo que o sacrifício seu na cruz é para toda a humanidade, para a salvação de todos. E nós sabemos que a missão ainda não está completa, não está realizada totalmente. Há muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem Jesus Cristo, que não encontraram nele realmente a fonte de vida, que não encontraram nele o sentido profundo de sua vida. E quanto mais nós nos unimos a Cristo, mais nós nos sentimos impulsionados a anunciá-lo, a testemunhá-lo também aos outros. De tal modo que, como os discípulos de Emaús, assim como eles partiram de Jerusalém para Emaús, desanimados, desencorajados depois do drama da Sexta-feira Santa, e reconheceram Jesus ao partir do pão, quando chegaram em sua casa e pediram a Jesus que permanecesse com eles, porque já estava tarde. "Fica conosco, Senhor, porque já se faz noite, já está anoitecendo." E Jesus então entrou na casa dos discípulos de Emaús, permaneceu com eles um pouco e sentou-se à mesa com eles. E diz o Evangelho que aqueles dois discípulos reconheceram ao Senhor ao partir do pão. Portanto, no momento da celebração eucarística, imediatamente levantaram-se, diz o Evangelho, e voltaram para Jerusalém, e encontraram os 11 apóstolos com os outros companheiros, e eles contaram o que aconteceu e como haviam reconhecido Jesus ao partir do pão. Portanto, esta cena dos discípulos de Emaús nos ensina que quando nós temos uma verdadeira experiência do Cristo ressuscitado, quando nós encontramos com Ele, sobretudo na Eucaristia, nós não podemos guardar para nós esse tesouro,
nós nos sentimos como que impulsionados, enviados a anunciá-lo, a comunicá-lo aos outros. O encontro com Cristo, aprofundado continuamente na Eucaristia, suscita na igreja e em cada cristão a exigência de evangelizar e de dar testemunho de sua fé no mundo. Uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária. Portanto, repitam comigo: uma igreja autenticamente eucarística é uma igreja missionária. Como dizia o Papa Bento XVI, lá em Aparecida, quando nós nos enamoramos de Cristo, nós nos sentimos impulsionados a comunicá-lo, a anunciá-lo, a testemunhá-lo também aos outros. É, como dizia o Papa, uma moeda com duas faces. São duas faces de uma mesma moeda: a missão e o discipulado. Quando eu me torno discípulo de Cristo, naturalmente, logicamente ou consequentemente, eu me torno também missionário. Mas primeiro, eu preciso me tornar discípulo. Eu preciso me deixar formar na escola de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso conhecê-lo, preciso amá-lo, preciso imitá-lo, preciso segui-lo, testemunhá-lo, para depois então também ir anunciar aos outros. Não há missionário sem que haja discípulo. E não há também verdadeiro discípulo sem que esse discípulo seja também verdadeiramente missionário de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, uma comunidade eucarística é uma comunidade também missionária. Uma diocese eucarística é uma diocese também missionária. E a Igreja da América Latina e do Caribe nos convida a todos nós a estarmos em estado permanente de missão, a sermos missionários, a recuperar esta dimensão essencial, fundamental da Igreja. A Igreja existe para evangelizar. Se não fosse para isto, ela perderia a sua razão de ser. Como diz Paulo VI, isto é a sua graça, a sua alegria, a sua felicidade. Levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Nós somos convidados, portanto, por este Congresso Eucarístico, pela 5ª Conferência de Aparecida, a passarmos de uma pastoral da conservação, de uma pastoral de manutenção, para uma pastoral verdadeiramente missionária. Isto é, uma pastoral que impulsiona nossos cristãos, nossos discípulos de Cristo, a serem verdadeiros missionários, a ir ao encontro daqueles que estão afastados, daqueles que estão esquecidos, distantes da vida de comunhão com Cristo. Não se trata de fazer proselitismo, de querer conquistar à força as pessoas, de recuperar aqueles que se afastaram das nossas comunidades. Trata-se, como dizia o Papa, de atraí-los pelo nosso amor, pelo nosso testemunho de uma fé coerente. Isso é que nós queremos, atrair os outros, para que, vendo o nosso amor a Jesus, vendo nossas boas obras, glorifiquem também a Deus, nosso Pai. E é claro, queridos irmãos e irmãs, ser discípulo, ser missionário, portanto, não significa viver apenas no interior do templo das nossas igrejas. Não significa viver uma fé individualista, intimista, só numa dimensão muito pessoal. Não, nós somos chamados também a testemunhar nossa fé em meio às realidades do mundo de hoje, sobretudo o leigo, a leiga, para transformar esse mundo num mundo cada vez melhor, numa sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna. A situação do mundo atual interpela também a nossa consciência de cristãos. Frente ao grave problema do desrespeito pela vida, desde o seu começo até o seu termo natural, nos interpela o problema da pobreza, nos interpela o problema da violência, da droga, da ecologia, isto é,
do meio ambiente, muitas vezes prejudicado pela ação, muitas vezes irracional, egoísta do homem, da mulher, o problema da corrupção, enfim, tantos problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade. Todos eles estão nos convocando, como discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, a participar na reconstrução ou na restauração da condição humana e da situação do mundo em que nós vivemos. Vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, na nossa adoração, neste momento, que nós realmente sejamos pessoas que procuram viver unidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos pessoas adoradores de Jesus na Eucaristia. Que nos alimentemos da palavra de Deus e da Eucaristia, sobretudo cada domingo em nossas comunidades.